Olá professor, eu me chamo John, eu vou apresentar aqui o projeto de teoria da computação. Eu fiz o projeto sozinho, então só vai ser eu apresentando. Basicamente, começa lendo o arquivo aqui, certo? Na função main. E o arquivo é do mesmo estilo que o senhor tinha colocado lá na descrição do projeto final. Então eu preparei 3 aqui para dar uma testada. E vamos lá. Ele vai fazer essa separação aqui de tudo que tem depois da igualdade. Então, como o U 0, o SUA, o S, e aqui tudo que tem depois da linha 4, que seria 0, 1, 2, 3 e aqui a linha 4. Então ele vai pegar tudo isso. Depois ele vai chamar essa função gramática livre de contexto, passando tudo isso como parâmetro. Ele vai fazer uma verificaçãozinha simples, porque se basicamente não tivesse igualdade ou não tivesse símbolo aqui ou qualquer coisa do gênero, vai vir uma string vazia dessa operação. Uma string vazia aqui, ou não tiver nenhuma produção depois na caso da linha 4 em diante, ou se o símbolo inicial não tiver aqui, então se esse S não tiver aqui nos terminais, ele vai levantar esse erro dizendo que os dados são inválidos. Depois vai pedir para o usuário escolher se ele quer entrar no modo rápido ou detalhado. 1 é para o modo rápido, 2 para o modo detalhado. E essas duas funções, elas estão aqui nesse outro arquivo, nesse módulozinho, chain_getter. E além dessas duas, eu criei duas outras duas que é mais fácil de explicar agora no começo. Esse addString_toChain, ele vai pegar uma determinada cadeia, vamos supor, essa daqui mesmo, da S. E vamos supor que, no caso, o primeiro não terminal é o A, e você vai escolher qual vai ser a substituição dele. E, claro, se for detalhado, se for o outro, é o computador que escolhe, se for flash. E vamos supor que você escolheu essa primeira. Então, a cadeia final vai ficar assim. E, então é basicamente isso. Ele vai substituir. Ele vai verificar se termina com epsilon, se terminar com epsilon. Ele vai retirar os últimos 7 caracteres, né? Porque o epsilon tem 7 caracteres, então, por exemplo, aqui ficaria uma string vazia. E a nova cadeia aqui seria então a substituição a partir do índice e um índice depois. Então ele esqueceria o que estava lá já e substituiria por um novo, basicamente. Depois ele vai retornar essa cadeia. Esse getNonTerminalsInChain, o próprio nome disso tudo, ele vai verificar os não terminais para os não terminais na lista de variáveis, né, nessa lista aqui, e também na cadeia, tem que estar dentro da cadeia. Depois ele vai retornar isso. Explicando primeiro o modo detalhado, porque ele vai ser um pouco mais simples vai ter uma progressão mais legal, porque o modo detalhado é um pouco mais simples de explicar e, portanto, vai ser um pouco mais tranquilo de explicar o modo rápido, que tem algumas coisinhas lá que são bem parecidas. Basicamente, ele vai pegar os possíveis inícios aqui dentro das produções, e se o primeiro caractere for o símbolo inicial, no caso daqui, o S, e ele vai montar um menuzinho aqui para o usuário escolher, opções 0 até, sei lá, quantos possíveis começos tiver, depois uma opção para sair. Você vai escolher a opção, então picket start, você vai escolher qual é, e ele vai verificar aqui se o número está certo, se não, ele vai mandar tu escolher de novo. Ok, escolheu de novo, ele vai adicionar aqui, certo, o início escolhido. Ele vai adicionar esse process to generate the chain aqui em cima. Ele é uma lista que vai conter todas as escolhas de produções feitas pelo usuário. Esse chain trecho vai conter a derivação mais à esquerda, basicamente a cadeia em diferentes derivações. E agora ele vai verificar para ver se tem algum não terminal na cadeia. Se não tiver, ele já encerra por aqui. Você escolheu um início, por exemplo, S vai para 1. Então seria um dos inícios possíveis, não nesse caso, mas se tivesse, então ele não tem tanto terminal, então ele vai diretamente para cá. Depois ele vai escolher a instrução. Então, de acordo com o primeiro não terminal, certo? Então ele vai verificar quais transições fazem parte.
Então, por exemplo, se o primeiro não terminal foi um A, que nesse caso pode ser verdade, ele vai verificar quais das transições começam com A e vai adicionar aqui. Depois outro menuzinho para o usuário poder montar e a cadeia gerada até agora. Aqui você vai escolher a transição, é no mesmo esquema dos inícios, você vai escolher a transição. E aqui ele vai realizar passos similares ao que estava aqui, de adicionar nas variáveis e tal, para a gente ver no final do print. E vai retornar o processo de pesquisar na non-terminals in the chain e tal. E se não tiver mais terminais, ele vai printar tudo, senão ele vai calcular as transições de novo para você poder escolher aqui. Depois do true, né? Porque ele calcula aqui, então calcula aqui agora. Vou rodar aqui no modo detalhado para ver como é que funciona. Então, ó, esse aqui é um arquivinho que tem que ter pelo menos 3 uns, então tá na lista de exercícios, eu só peguei de lá. No caso seria o 0, primeiro início, e vamos fazer com que eles tenham só a cadeia 1, 1, 1. Então seria 2 aqui, ele está mostrando ali como é que está ficando. Substitui o primeiro A, vou substituir o segundo agora, o terceiro e por fim o quarto. Acabando a quantidade de não terminais, ele vai mostrar aqui o processo, todas as transições que eu escolhi. Depois ele vai mostrar como a cadeia foi se transformando, a derivação mais à esquerda, e a cadeia final. De maneira similar, porém agora escolhida pelo Fast Mode, ele vai utilizar de métodos aleatórios, porém eu coloquei uns ifs ali, algumas técnicas para impedir que a mesma cadeia seja gerada e que mesmo se a cadeia for ambígua, né, que não tenha a mesma derivação ocorra mais de uma vez. Então ele tem que testar derivações diferentes e ele tem que testar cadeias diferentes. Então, aqui tem um monte de variável auxiliar, mas eu acho que o que importa porque os outros agentes eu já descrevi como é que eles funcionam na outra função, né? Por exemplo, o Generated Chains, isso aqui é novo, mas o Chain Iterations, o Generated Chains, o processo, já estão lá discutidos. Isso aqui são só variáveis binárias meio que autoexplicativas. Se for para parar o programa vai ser true, se não tiver iniciado ainda vai ser false. Então, basicamente isso. Essas duas aqui, eu acho que é mais fácil explicar com o andamento do código, mas basicamente ele vai dizer se você precisa ou não retirar uma transição, porque você chegou numa cadeia igual a uma das cadeias que já foi gerada anteriormente. Esse aqui vai ser quais das transições você vai precisar remover, se você precisar remover mais de uma. E essa cadeia gerada, cadeias geradas no geral, para guardar a quantidade de cadeias que já foi gerada e não escolher uma cadeia igual a que já está. Então, isso vai contar as interações e os inícios possíveis. Se não começou, ele vai escolher aqui um início, vai adicionar. E se acabar com epsilon, ele já vai retirar aqui o menos 7, igual no esquema lá do modo detalhado. Vai salvar a cadeia da interação aqui. Os não terminais na cadeia também vai salvar aqui. E ele vai retirar esse. No caso, se não tiver nenhum terminal na cadeia, então vamos supor que aqui tivesse um início que fosse tipo assim, ou um início que fosse assim, ou no caso epsilon. Aqui não tem nenhum não terminal. Então, você concorda comigo que se eu fosse escolher novamente essas transições, daria na mesma cadeia sempre? Então a única coisa que eu faço é, se não tiver nenhum não terminal lá, só retiro esses aqui e essas opções somem, para não gerar a mesma cadeia de novo. Ele transforma o start aqui igual true, então ele não entra mais aqui. Por quê? Porque quando for gerar a próxima cadeia, ele vai fazer isso aqui de novo, certo? Ele vai passar por esse loop de novo e vai começar uma nova cadeia daqui. E como os inícios nunca mudam, eu não preciso chamar isso aqui de novo. Aqui ele vai pegar os não terminais. Se os não terminais forem maior do que 0, ou seja, se existir terminal, ele vai realizar toda essa função. Se não, ele vai entrar aqui no restante do código. Acho que é mais fácil explicar por aqui primeiro.
Se não tiver não terminal, ou seja, se a cadeia já acabou, já gerou o que dava para gerar, ele vai verificar se a cadeia gerada já estava nas cadeias geradas, e se tiver, ele vai remover as transições lá. Então ele vai remover a última transição que foi utilizada, certo? E se mesmo assim gerou a mesma cadeia, ou uma cadeia que já tinha sido gerada, ele vai remover outra. Então ele vai ficar removendo aqui até literalmente não tem mais como gerar outra cadeia. Aqui, no caso, se ela não foi gerada ainda, ele vai mostrar aqui o resultado final, vai mostrar o processo para gerar a cadeia, a derivação mais à esquerda, vai adicionar aqui no Processes Used e no Generated Chains, né, que é as cadeias geradas, e vai perguntar se o usuário quer continuar. Se ele não quiser, vai parar. Se ele quiser, ele vai colocar aqui como false para parar de remover a transição, e vai adicionar mais um na interação. Então, o que acontece se tiver não terminais na cadeia? Ele vai escolher uma transição nas posições, idêntico ao que tinha acontecido lá no modo detalhado, e ele vai aqui adicionar, vai escolher uma delas, certo, randomicamente, vai adicionar no processo para gerar a cadeia, nas transições escolhidas, a cadeia gerada e a derivação mais à esquerda, né, que é a cadeia nas interações. Mas o que acontece naquele caso? Se ele já tiver chegado numa cadeia gerada e ele precisar remover uma transição, né, voltar no passado. Aqui tem uma descrição breve também, caso o senhor queira ler depois. Mas basicamente ele vai remover das transições que podem ser escolhidas todas as transições que tiverem no Remove Transitions Design. Então, tipo, se ele precisar remover 5 transições diferentes, ele vai remover tudo aqui. Aqui se tiver se não tiver nenhuma transição para escolher, ele vai voltar. Tipo, ele vai voltar a cadeia, certo? Ele vai voltar a cadeia para uma transição anterior. E se não tiver mais nada para voltar, ele vai... No caso, se ainda tiver alguma coisa, né? Então, por exemplo, se a cadeia anterior foi A1A, se eu não me engano é o que estava lá. Aí, aqui está, no caso, 111A. E agora, a cadeia atual, ela é 111. Ele viu que não tem transição, não vai acontecer nesse caso, mas é só um exemplo. Ele viu que não tem transição, ele vai apagar isso aqui e vai voltar para essa anterior, até ela achar a transição que fosse possível. Então a cadeia gerada vai ser essa nova transição, a última cadeia, né, que foi gerada anteriormente, na interação, tá? Não é a última cadeia anterior, mas sim da interação anterior. E ele vai repetir o processo, basicamente aqui. Se não, ele vai dizer que não tem mais cadeia possível de ser gerada, não tiver mais aqui. E aqui ele vai retirar, né, do processo para gerar a cadeia, um pop. Depois ele vai setar isso aqui para false. Mostrando aqui rodando. Ó, aqui ele gerou uma cadeia, mostrou como é que foi gerado todo o processo dela. A cadeia final foi essa daqui. E a derivação mais à esquerda aqui embaixo, e pergunta se quer gerar outra cadeia. Vamos dizer que sim, ele vai novamente perguntar aqui, vai mostrar tudo certinho. Vamos dizer que não agora, vai encerrar o programa, e vamos deixar para outro caso. Esse aqui foi do pelo menos 3 uns, começa e termina com o mesmo símbolo, agora. Então, só colocar aqui, rodar primeiro no modo detalhado. Então, você tem essas 3 transições aqui possíveis. Eu vou escolher a primeira, a do S começando e terminando com 0. Agora eu posso escolher qualquer uma das duas. Então, se eu quiser aqui, ó, ele vai me mostrar. Agora eu vou escolher um 0, depois eu vou escolher um epsilon. Pronto. Gerou, mostrou que não tinha mais nada. E a cadeia gerada final foi essa daqui. Rodando de novo, no modo rápido, ele gerou essa cadeia aqui, que foi literalmente escolher a primeira transição, começa com 1 e termina com 1, e depois termina com epsilon. Aí essa daqui é a derivação mais à esquerda, e ele pergunta se quer gerar outra cadeia. Gerar outra aqui. Claro, uma coisa que eu percebi também é que utilizando esse método ele não é totalmente bem otimizado, mas ele está funcionando. Então se tua cadeia for um negócio gigantesco aqui com 1 bilhão de
de símbolos, ele vai demorar para gerar, mas é bem provável que ele gere. Eu não encontrei, eu acho que um caso em que isso não aconteceu. Então, ok, ele escolheu a tradução epsilon nesse caso e ela já foi eliminada. Se eu fosse divulgar o código, eu daria para mostrar. E é basicamente isso. O código, ele está aqui, rodando, eu parei aqui, né, agora. E é isso, professor.